Ora, muito boa noite a todos. Trago-vos mais um vídeo sobre um incidente ocorrido e que pelo menos tem sido bastante noticiado no dia de hoje. Diz respeito ao cruzador de mísseis Moskva, que é um dos principais navios da frota militar russa e que permanece a flutuar após ter sido registada uma explosão a bordo. A verdade é que a imprensa, e sobretudo ligado mais ao lado ucraniano, a informação ligada ao lado ucraniano, veio mesmo a transmitir algumas notícias no sentido que o cruzador de mísseis Moskva tinha sido atingido por 2 mísseis Neptuno e que teria afundado. Ora bem, o que é possível confirmar até o momento é o seguinte: o primeiro facto é que não é possível confirmar que o cruzador de mísseis Moskva foi atingido por um míssil. Não estou a dizer que não foi, mas não é possível de momento assegurar que foi essa a causa do incidente e da explosão ocorrida no interior do navio. O segundo elemento é que o navio manteve a capacidade de se manter, de flutuar, mas apresenta danos significativos. Um terceiro ponto, para dizer que quase todo o pessoal do cruzador de mísseis acabou por ser evacuado e permaneceu vivo, embora, devido à tempestade noturna, a verdade é que extinguir o incêndio no navio e conseguir resgatar a tripulação revelou-se ser um desafio extremamente difícil, pelo que, de momento, aquilo que a Rússia também tem veiculado em termos de informação é que estamos a falar do registro de alguns mortos e de pelo menos cerca de 2 dezenas de desaparecidos. É bem provável que estes desaparecidos possam ou vir a ser encontrados ou nunca vir a ser encontrados, pelo que se presume que possam também ser vítimas mortais deste incidente. Depois, o principal calibre do navio, por assim dizer, que são os poderosos mísseis de cruzeiro P-1000 Vulcan, estes não detonaram, ou seja, estes não foram acionados, não foram alvo, não foram também visados pela explosão. Se isso tivesse acontecido, o navio teria sido totalmente destruído. Portanto, não é sequer neste momento minimamente verosímil a hipótese de o navio ter afundado. Aliás, os Estados Unidos até já comentaram que o cruzador de mísseis estaria a caminho, isso sim, de Sevastopol, para ser reparado, uma vez que teve danos significativos. Ora bem, se dizem que o navio foi significativamente danificado pelo facto de as munições terem detonado, e por um lado, ele acabou por registar um conjunto de danos no seu interior e também no exterior, que não justificam, podem não justificar a sua continuação, pelo menos nas ações militares. A verdade é que, por um lado, está também a ser equacionada a hipótese de sobre se faz ou não sentido restaurar este navio. Portanto, ainda não é conhecida uma decisão final sobre isso, mas isto neste momento está em cima da mesa, porque este cruzador de mísseis, estamos a falar de um cruzador de mísseis já com mais de 40 anos, foi também concebido com base numa construção ainda da era soviética, estamos a falar dos anos 60, e foram identificados na altura, já nessa altura, elevados riscos de incêndio, dado que o sistema de extinção de incêndios no navio e também o sistema de controle de danos era considerado como sendo manifestamente fraco. Ora, o cruzador de mísseis Moskva, este que estamos a falar, acabou por herdar estes dois tipos de problemas. Portanto, tanto um risco de incêndio como um sistema de extinção que é considerado vulnerável, e embora um sistema mais recente de extinção de incêndio já tenha sido instalado, por exemplo, num cruzador de mísseis mais ou menos do mesmo registro, como por exemplo o Marshal Ustinov, a verdade é que, se ele é do mesmo tipo que o Moskva nunca teve sequer esta atualização ou este upgrade no sistema, pelo que acaba por ser um perigo, e é um perigo que até acaba por ser agravado pelo facto de existir uma outra situação complexa associada a este cruzador de mísseis. É que o armamento e as munições deste cruzador de mísseis Moskva, eles estão distribuídos praticamente pelo navio inteiro. O que é que isto significa? Praticamente não há um único lugar onde um incêndio se deflagrar, ele possa de alguma forma evitar-se que ele possa deflagrar para todo o restante parte do cruzador de mísseis. Portanto, e em pouco tempo ainda por cima. Ou seja, basta que exista uma explosão, considerando toda esta vulnerabilidade, para que isso efetivamente venha a acontecer. Agora, é improvável, e eu recordo que nós estamos a falar de um cruzador de mísseis que tem um custo avaliado de 750
milhões de dólares, portanto estamos a falar de muito dinheiro investido, mas que ao mesmo tempo tem mais de 40 anos, portanto ele data de 1976, nós estamos a falar de algo que tem até mais perto de 50 anos do que propriamente 40 anos, mas ao mesmo tempo é improvável que esta explosão tenha acontecido pelo facto de o cruzador de mísseis Moskva ter sido atingido pelos famosos mísseis ucranianos Neptuno, como aliás os ucranianos têm vindo a reivindicar. Desde logo porque a trajetória atípica, e isto eu estou a citar fontes militares, mas a trajetória seria atípica para este míssil e mesmo o grau de alcance seria também altamente improvável que isso acontecesse. E depois, porque quer a velocidade e a altitude de voo não coincidem com aquilo que seria possível num caso desta natureza. Portanto, olhando para este quadro, é improvável que possa ter havido um incidente causado por este tipo de mísseis. No entanto, não está descartada a hipótese de ter sido provocado por outros incidentes, desde logo sabotagem interna, desde logo também ter sido atingido por um míssil ou por outro tipo de equipamento ocidental, sabendo-se exatamente da vulnerabilidade e da extrema fragilidade que este cruzador de mísseis acaba por ter. Ou seja, bastando acionar, como eu referi há pouco, um incêndio em qualquer parte do navio, é altamente improvável que ele não se deflagre para o resto do navio, aproveitando esta situação de fragilidade. Mas a verdade é que falamos de uma joia da coroa e que é importante esperar mais algum tempo para nós podermos perceber efetivamente o que é que aconteceu. Há cerca de 2 semanas, uma vez mais os ucranianos acabaram por reivindicar terem derrubado uma fragata russa, e o que é certo é que não foi nenhum míssil disparado pelos ucranianos que provocou o incidente que levou ao afundamento dessa fragata. Aquilo que provocou esse afundamento, portanto, foi intencional, porque foram disparados mísseis. Os mísseis foram interceptados pelo sistema de defesa russo que estava não só nestas mesmas fragatas e também neste sistema marítimo, mas também com o outro sistema de defesa, o restante sistema de defesa que a Rússia tem, e o que é certo é que os fragmentos desses mísseis que foram interceptados acabaram por atingir a mesma a embarcação, criar um incêndio, e dado o conjunto de munições que estavam a bordo destes navios, a solução mais fácil foi evacuar este navio e depois esta fragata e depois sim afundá-lo, porque caso contrário causaria danos ainda maiores, isso sim para o sistema, para os russos militares que estavam no terreno. Portanto, era só isto. Uma boa noite a todos.